Salve, salve, acadêmicos da Federal do Paraná e de todas as instituições do nosso querido Brasilzão. Galera, agora terminando aquele nosso objetivo de detonar a República Oligárquica, vamos detonar a República Oligárquica. Revolução de 1930. Gente, ali na nossa apostila 2 nós estamos terminando justamente com esse tema, a famosa Revolução de 1930. Aquela que vai dar origem, então, aos 15 anos da Era Vargas. Mas especificamente sobre a Revolução de 30, eu achei uma questão da Fundação Carlos Chagas de São Paulo muito interessante, muito emblemática para diagnosticar o que foi a Revolução de 30. Vamos lá? Leitura sobre ela. A Revolução de 1930 no Brasil é modernamente interpretada como... Como é que ela é interpretada, gente? A Revolução de 30? A alternativa A, como uma revolta dos estados nordestinos que não tinham suas reivindicações atendidas no plano federal? Gente, Nordeste não estava sendo um protagonista do processo histórico na República das Oligarquias no sentido de romper com o poder oligárquico. Não, ainda não. Então vamos dar uma olhada na B, quem sabe? Olha lá a B, preste atenção. Uma cisão no bloco oligárquico, com o envolvimento de outros grupos sociais. Opa! Uma ruptura no bloco oligárquico. Isso significa cisão. Qual que era o bloco oligárquico? Né? Já voltamos a comentar ela, porque a gente estava, parece que encontrando a alternativa, não é verdade? Mas sempre devemos analisar todas as possibilidades até o fim. Então vamos continuar. Antes de voltar, vamos ver a C, se ela não é melhor. Que tal então? Que tal a Revolução de 30 como um movimento da burguesia ligada ao poder agrário exportador insatisfeita com a pouca valorização do café? O movimento dos próprios cafeicultores querendo derrubar o seu próprio poder? Não faz sentido algum, concorda comigo? Então vamos dar uma olhada na D. Então está dizendo assim, ó, a D, um envolvimento maior de grupos internacionais como os Rothschilds no processo decisório político. Aliás, os Rothschilds são justamente os banqueiros em Londres que eram um dos principais donos da dívida externa brasileira, né? Enfim. Mas não tem nada a ver com uma intervenção de interesses econômicos estrangeiros levando então à Revolução de 1930, não se trata disso. Então, ali a última, E. Uma manifestação de desagrado das populações urbanas. A Revolução de 30 como uma manifestação de desagrado das populações urbanas. Especificadamente e apenas exclusivamente, isto explica a Revolução de 30? Uma população urbana se rebelando e derrubando o poder rural? Se assim fosse, teria sido de fato uma revolução, gente. Mas 1930 recebe o nome de revolução. Mas não foi. Porque o que é uma revolução? Vamos conceituar basicamente? Uma revolução, gente, é quando nós temos, de fato, os de baixo derrubando os de cima. E os de cima, com isso, se tornando os de baixo. E os de baixo se tornando os novos de cima. Isso acontece em 1930? Vamos ver o que está acontecendo em 1930 para a gente poder continuar essa discussão? A alternativa correta, B. Nós encontramos já antes, a gente já estava percebendo que ela estava cheirosinha, né? Podia ser ela mesma, e é. Uma cisão do bloco oligárquico. Como assim? Que foi que deflagrou a dita, então, Revolução de 1930? Ora, nós temos São Paulo e Minas Gerais se revezando na presidência da República, o café com leite, correto? De repente vem a crise em 1929, a crise mundial, o crash da Bolsa de Nova York, o mundo vai à falência. Assim sendo, o que vai acabar acontecendo, de repente, é que os paulistas, que estavam por coincidência naquele momento, para passar a presidência da República para os mineiros, resolvem, opa, Minas, olha a situação, o café está quebrado agora. Com essa crise, nós precisamos manter o controle da situação de algum jeito, restabelecer os preços do café. Então, por favor, desculpe, mas não vou poder cumprir o nosso acordo. O café com leite, vocês não vão para a presidência da República. E os paulistas, então, apresentam uma candidatura para continuar no poder. Os mineiros, eles vão então, mesmo que apenas para figuração, eles vão lançar uma candidatura alternativa, porque senão eles queimavam um filme frente ao eleitorado, né? Pareceria submissão ante os paulistas, concorda?
Então eles resolvem lançar a candidatura de um obscuro político gaúcho, que você já deve imaginar quem foi, Getúlio Dornelles Vargas. Então, de repente, gente, a eleição acontece. A eleição acontece e Getúlio perde. Afinal de contas, você sabe como é que eram as eleições daquela época, né? Voto de cabresto nos currais eleitorais, as pessoas não tinham alternativa senão votar nos candidatos dos seus coronéis, e os coronéis, enfim, para manter as suas benesses, manter a sua hegemonia privada sobre a sua terra, sobre o povo que vive nela, a hegemonia do seu poder privado, não ter Estado, lembra que nós estamos falando de uma época de liberalismo, né? Não ter Estado intervindo, né, nessas relações, então eles possuem um pacto oligárquico, esse pacto oligárquico que nós discutimos em questões anteriores, né? Esse acordo entre os poderes locais, os coronéis nos municípios, né, os chefes locais, os seus testas de ferro, os governadores, a política dos governadores, lembra? Os governadores estaduais com a cúpula do poder, o café com leite, né, que vai representar então, vai tentar representar então todo esse conjunto de fazendeiros, algumas centenas, se não poucos milhares de cidadãos que realmente eram cidadãos porque proprietários de terras, latifundiários em nosso país. Então, nós temos uma população inteira do nosso país que estava excluída do processo político. No entanto, como falei para vocês, no contexto da Primeira Guerra Mundial, o Brasil, já falei em questões anteriores, estava vivendo um surto de desenvolvimento industrial que gera uma urbanização no Rio de Janeiro, que já estava se desenvolvendo ao longo do tempo, mas de forma muito rápida e acelerada em São Paulo, por causa do café, né, por causa dos capitais, enfim, né, que eram reinvestidos em outras atividades, agora industriais, na cidade de São Paulo. E assim sendo, nós vamos tendo o surgimento de uma nova sociedade, agora urbana, com classe média, coisa que quase não existe direito no mundo rural, né? A classe média é representativa dessa novidade que é o espaço urbano, tudo bem? Tá claro para vocês? Então, de repente, nós temos, como nós vimos, essa classe média, essa urbanidade, reivindicando na década de 20 uma redivisão do poder, como também nós vimos em questões anteriores, o movimento tenentista, correto? Ocorre que, de repente, sobrevém, ninguém esperava, essa crise mundial em 1929. E essa crise mundial acaba dissolvendo o acordo na cúpula do poder entre Minas Gerais e São Paulo. Minas Gerais, então, busca um novo aliado, encontra no Rio Grande do Sul, nos fazendeiros do Rio Grande do Sul, esse aliado, e lança a candidatura de Getúlio, que no entanto perde, já comentei, né? Perde a eleição porque, enfim, né? São Paulo é São Paulo. São Paulo tinha os cafeicultores como garantia, né, o controle da hegemonia das demais oligarquias estaduais no restante do Brasil, inclusive no Nordeste. E assim sendo, ao final e ao cabo, esse processo vai acabar gerando um levante armado, um novo golpe de Estado. Por quê? Porque se percebe nessa cisão, ainda mais depois da derrota de Getúlio Vargas, né, que você vai ter, então, aqueles grupos urbanos, sobretudo em São Paulo, desgostosos com o resultado de São Paulo conseguir ganhar a eleição, buscar os velhos tenentes, né, os velhos militares, eles vão tentar um novo golpe de Estado, agora sob o comando, no entanto, das oligarquias mineira e, sobretudo, gaúcha. Né? E esse golpe de Estado vai acabar dando certo em 1930, derrubando Washington e levando Getúlio Dornelles Vargas à presidência provisória da República. Um provisório que nunca foi tão permanente, ficou 15 anos no governo. Pode uma coisa dessa? Pois é, minha gente, a gente se encontra na próxima. Forte abraço.